Boa noite, irmãos, tudo bom? Então, continuando o nosso quarto vídeo, sobre aqui o Deuteronômio, vamos partilhar hoje a partir do capítulo 23 do Deuteronômio, onde foi falando no vídeo anterior sobre as leis, a última lei, a lei a partir do casamento. E agora nós vamos falando de algumas leis diversas que Deus foi dando a Moisés. Primeiro, quando saísse para combater contra os inimigos, Deus disse para Moisés: guarda-te de toda má ação. Se alguém dentre vós não estiver puro em consequência de um acidente noturno, sairá do acampamento e não voltará. Porque o Senhor Deus anda pelo meio do acampamento para proteger-te e livrar-te dos teus inimigos. Teu acampamento deverá ser santo. Caso não aconteça à vista de alguma coisa chocante, o Senhor se desvie de ti. Então, Deus aqui vai colocando para Moisés, a possibilidade de quando eles fossem combater contra os inimigos, de estarem puros, de estarem purificados, de não estarem em pecado. E fala mais, o voto, se tiveres feito algum voto, não leves à casa do Senhor, nem juramento algum. Quando tiveres feito um voto ao Senhor, não demorarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus não deixará de pedir contas desses votos. Mas a promessa de Deus, os votos que fizestes espontaneamente ao Senhor, com tua própria boca, você deverá cuidar, deverá cumprir. Então o Senhor é muito sério nessa questão dos votos. Por isso que a gente tem que ter cuidado, em fazermos votos íntimos, em fazermos votos e promessas para Deus e não conseguirmos cumprir. Esse é o capítulo 23, o cuidado com os votos e o cuidado com o combater contra os inimigos. Sabemos que eles viviam num tempo de guerra, onde que cada cidade para eles passarem precisava ter a conquista daquela cidade. Depois, no capítulo 24, vai falando sobre o divórcio, Então, o homem, quando poderia, naquele momento, até então a lei judaica, divorciar. E caso esse divórcio acontecesse, deveria entregar-lhe uma placa de divórcio para essa mulher, para que ela pudesse seguir o caminho dela. Outra coisa também que fala, que se o homem tivesse casado recentemente e que fosse à guerra, não poderia ir, porque ele estava casado de recente, então não poderia despojar a sua mulher, Então era permitido que esse homem não fosse à guerra. Também precaução contra a praga, contra a lepra, que era muito comum naquele tempo também. Pedisse que cumprisse tudo aquilo que os levíticos e sacerdotes mandassem. Para quê? Para que o Senhor não acontecesse como aconteceu com a Miriam, irmã de Moisés, que ela ficou leprosa quando saiu do Egito. Também Deus aqui fala, de não prejudicar o assalariado, o pobre, o necessitado, de tal maneira que desse o seu salário no mesmo dia da sua paga. Foi até agora, o Evangelho de domingo, quando fala do administrador que chama os empregados para trabalhar na vinha e paga a moeda por uma diária. Jesus se pauta nessa palavra aqui de Deuteronômio 24, 14. Depois fala do 25, da lei do livirato. O que é isso? Se caso os irmãos morressem, um dos irmãos morresse, fossem casados, o cunhado tinha que tomar a cunhada como esposa. Era a lei dos judeus, E caso isso não acontecesse, que fosse até os anciãos para observar esse costume do livirato, liberá-la. Outras leis também, a questão aqui de não ter duas espécies de medida, ou seja, ter o cuidado de medir corretamente terra, alimentos, aquilo que tivessem, até de como escambo, medisse com a correção, para que Deus não pudesse também achar que isso era abominável diante deles. Depois falou aqui, Deus vem falando do dízimo,
26, versículo 3, apresenta-se diante do sacerdote que estiver em serviço naquele momento e diz: reconheço ante hoje o Senhor, na terra que o Senhor me jurou, o cesto de tua mão colocará diante do altar, porque trago as primícias dos frutos. Então o dízimo como algo agradável, daquilo que é colocado à disposição. E hoje nós sabemos, né, que nós não temos mais o dízimo de comida, ou o dízimo de cesto de frutas, mas o dízimo da moeda, que nós colocamos comumente na igreja para que possa cumprir todo aquilo que é preciso para aquela comunidade sobreviver, seja luz, seja água, né? Sejam impostos dos empregados, né? Nós sabemos que é muito importante pagar o dízimo, que isso alegra o coração de Deus. Então o dízimo aqui como produto daquilo que foi recebido. Depois fala, né? Olhai no versículo 15, da vossa santa morada, e abençoai vosso povo de Israel, a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, que emana leite e mel, né? Uma terra de fartura. E aí vai pedindo, né? No versículo 27, Deus já vai dando a prescrição para entrar na terra de Canaã. Ele chama Moisés, né? E fala aos anciãos: olha, observareis os mandamentos, quando tiveres passados do Jordão e entrando na terra, vocês deverão construir um altar de pedras ao Senhor teu Deus. Aí ele vai dando toda a explicação, principalmente guardando o silêncio, obedecendo a voz do Senhor no versículo 10 e os mandamentos de todas as leis que ele prescrevia. Então Deus vai dando cuidado com o povo ao entrar, aí se aproximando ao entrar na terra prometida, né? Entrando em Canaã. Depois ele fala nesse mesmo dia, né? As bênçãos e as maldições. Então ele diz, né, que vai reunir no Jordão, passando o Jordão sobre o monte, Garazim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim, Ebal, e para amaldiçoar Ebal, Ruben, Gade, Assé, Zabulon, Dan, Neftali. E os levitas tomarão a palavra e dirão em alta voz tudo aquilo que Deus disse. Ó. Então assim, vem as bênçãos e as maldições, né? Então Deus vai falando da maldição de fabricar ídolos para colocar no lugar de Deus, de desprezar pai e mãe, bendito o homem que despreza, maldito o homem, retificando que despreza pai e mãe. Aquele que desloca o marco do vizinho, ou seja, a terra é maldito também, né? O que desvia o cego do caminho, o que viola o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, o que se deita com a mulher de seu pai, o que peca com animal qualquer, aquele que se deita com a irmã, filha de seu pai ou sua mãe, o que se deita com a sogra, o que se oculta para matar o próximo, a maldita aquele que aceita gratificação para levar à morte o inocente, e maldito aquele que não conserva as palavras da lei nem cumpre. Então, todas essas maldições no capítulo 17. E no 28, Deus vai falando das bênçãos, né? Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações e vos darão bênção se obedeceres à voz do Senhor. Será bendito os campos, o fruto de suas entranhas, o seu solo, o seu gado, as suas crias. O Senhor teu Deus te cumulará de bênçãos e multiplicará o fruto de tuas entranhas. O Senhor abrirá para ti as tuas preciosas reservas para o céu, para lhe dar inclusive a chuva necessária para abençoar a sua terra. Mas vou reiterar a Deus, se não obedecerdes, serás maldito em todos os lugares. Na cidade terás pânico, terá destruição, será pervertido, perseguido, visto que não servistes ao Senhor com alegria e coração. Se não cuidares de obedecer às minhas palavras consignadas desse livro, em sinal de reverência ao meu nome. E para terminar, e assim como o Senhor se comprazia em fazer o bem e multiplicar, também ele se comprazia em perecer por aqueles que não obedeciam o Senhor. Então, nesse capítulo 23 ao 28, o Senhor vai falando ainda de pequenas leis e vai falando de bênçãos e maldição.
que nós agora peçamos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, para que nessa partilha de Deuteronômio, a cada dia, nós vamos acrescentando algo mais, para que a bênção de Deus venha para mim, venha para você, venha para todos nós. Nós queremos a bênção de Deus. E a bênção de Deus recai sobre aquele que se coloca diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Abençoamos, Senhor Jesus, todos os nossos, a nossa casa, os nossos parentes, o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso lar, Senhor, o nosso trabalho. Colocamos tudo diante das tuas mãos, Senhor, para que, abençoados por ti, possamos ser homens e mulheres em ti, Jesus. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Fiquem com Deus.